Hula, 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 hula. 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, todos nós temos vícios, defeitos, os quais temos que arrancar do nosso coração como bons jardineiros que somos. E hoje, o motivo da nossa reflexão está no Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: E ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me ensinar? Como poderei entender se alguém não me ensinar? O Espírito Emmanuel, ao comentar esta passagem dos Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é um dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, erguem-se templos, divulgam-se os livros portadores dos princípios sagrados. Percebe-se em toda parte essa atividade, a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Nesse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros. Embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão, referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso e ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que nesse interesse seja mínimo. Realmente, quando no Atos dos Apóstolos fala-se em ensinar em educação, é importante a gente compreender a trajetória da educação como repasse de conhecimento e também a educação moral. Em princípio, os dois tipos de educação deveriam andar juntos, mas infelizmente não. E a evolução da educação se percebe nos dias de hoje, quando grande parte da nossa população tem acesso à educação. Hoje, sabemos que a educação é dever do Estado, nas suas 13 esferas, municipal, estadual e federal, e todos nós temos acesso a ela. Na antiguidade, poucos tinham acesso à educação pública e também gratuita. E junto com a educação do repasse de conhecimento, da instrução, ainda falta o segundo tipo, que é a educação moral. Quando a humanidade tiver a sua educação moral, que é baseada nos 10 mandamentos, não importa qual seja o livro, na Bíblia, no Torá, no Bhagavad Gita, no Talmud dos Hebreus, não importa qual seja o livro, todos eles querem a mesma coisa, ou seja, a evolução do espírito, a nossa perfeição, a conquista da felicidade. É claro que só o conhecimento não nos dá acesso à felicidade. O que nós precisamos é a cooperação dos outros. Por exemplo, Paulo sai de Jerusalém, vai a Damasco, perseguindo os judeus, encontra Jesus às portas de Damasco,
a luminosidade de Jesus o deixa cego, ele precisa da cooperação de Ananias para restituir-lhe a visão. E também, depois, da cooperação de outros cristãos em Damasco, para que ele pudesse compreender os ensinamentos do Mestre Jesus. E ele ficou 3 anos estudando, se preparando, para depois voltar a Jerusalém e se apresentar aos apóstolos, pedindo autorização para levar o Evangelho de Jesus. Foi difícil ele conseguir essa autorização, porque ele era um rabino, um judeu, perseguidor dos cristãos, mas a sua determinação venceu e ele se transformou, na minha visão, no maior de todos os apóstolos, que tinha esta visão universalista de que a educação moral é para todos. E há 2000 anos todos nós estamos tentando nos educar moralmente. Mas ainda é difícil porque nós temos muita dificuldade de nos desprender dos nossos vícios, que são egoísmo, orgulho, vaidade, cupidez. Enquanto não fizermos isso, não estaremos educados para a eternidade. Mas é importante a gente lembrar que ninguém permanece abandonado. Não. Os mensageiros do Cristo estão em todas as estradas, até nas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessitado, e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer que, através dos textos evangélicos, que o mendigo de entendimento torna-se mordomo mor, se torna professor. Todos nós gostaríamos de ser professor, de ser uma sumidade em algum aspecto, em alguma matéria, em termos de educação. E então, por que não nos transformarmos em professores na educação moral? Mas para sermos professores na educação moral, não basta a gente colocar em prática aquele ditado que diz: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. A educação moral baseia-se no exemplo do Cristo, que o Cristo viveu aquilo que ele ensinou. Ele pregou o amor, viveu o amor. Ele pregou o perdão, viveu o perdão. Ele pregou a mansitude, ele viveu a mansitude. Então, este é o nosso caminho. Temos a educação do mundo, o repasse da instrução. É importante, é fundamental. Mas, se queremos realmente ser felizes, precisamos nos educar moralmente. Pense nisso, amigo e seguidor, e enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.